Um defeito de cor. Capítulo 2, continuação. Sinhazinha. Antes de o sol nascer, a Esméria me acordou e fomos até a praia, para que eu me lavasse. Ela disse que um bom banho devia ser tomado em água doce, mas no momento o mar servia mesmo. Àquela hora da madrugada, já eram muitos os pretos que estavam acordados, alguns também tomando banho de mar, outros já trabalhando, circulando entre a praia, a casa grande, as plantações e as senzalas. Homens e mulheres carregando imensos balaios equilibrados sobre as cabeças ou amarrados às costas. Muito mais homens que mulheres, e, até aquele momento, eu não tinha visto nenhuma criança. Depois do banho, a Esméria me deu roupas melhores do que o pano que eu usava amarrado no pescoço desde o desembarque, mas ainda longe de serem iguais à das mulheres que eu tinha visto no atracadouro. Eram roupas simples, uma bata e uma saia comprida até o tornozelo, brancas. Os pretos da senzala grande usavam roupas quase iguais, mas feitas de outro tipo de tecido, mais grosso e com listras brancas e azuis. A Esméria disse que as minhas não eram roupas novas, e nem para crianças do meu tamanho, mas estavam bem conservadas e que depois perguntaria a Sinhá se precisava providenciar outras, já que eu ia ficar dentro da casa, onde os pretos não deviam fazer má figura. Ela também disse que eu estava bonita e que não falaria mais comigo em Iorubá, pois eu precisava aprender logo o português. Alertou novamente que nunca mesmo, eu poderia falar Iorubá ou Evenfou perto do senhor, da Sinhá, da Sinhazinha ou do Eufrásio, pois seria castigada. Não me pareceu difícil, pois eu achava a língua bonita e já entendia algumas palavras, faltando apenas aprender a pronunciá-las direito. Na cozinha, a movimentação já era grande, e a Esméria mal teve tempo de comer o mingau que a Antônia tinha preparado para todos nós. O dia na casa começava cedo, pois quando o senhor José Carlos acordava, com os galos, a mesa do desjejum já devia estar posta. A Esméria parecia nervosa com o meu primeiro dia na casa, e eu também, desejando nunca ter deixado Savalo, que não era tão bonita quanto a Ilha dos Frades ou a ilha de Taparica, mas era onde eu tinha nascido e conhecia muita gente, onde tinha a minha mãe, a minha avó, a Taiô e o Cocumo. E não ficava preocupada em saber se as pessoas iam gostar de mim ou não, porque já gostavam. A manhã já ia pelo meio, quando a Antônia apareceu para me chamar. Demos a volta por fora da casa e fomos até a varanda encontrar a Sinhá e a Sinhazinha. A Sinhá estava sentada em uma cadeira de balanço e nem levantou os olhos do bordado que tinha no colo. A Sinhazinha, Maria Clara, em meio a almofadas e bonecas, brincava sobre uma esteira feita de panos coloridos. As bonecas dela tinham rostos com olhos, boca e nariz, e cabelos e roupas de verdade, parecendo gente, muito diferente das que a minha avó fazia para mim e para a Taiô. Quando chegamos perto e a Antônia disse o meu nome, ela levantou o rosto e era a pessoa mais bonita que eu já tinha visto. E ao mesmo tempo, não parecia ser real. Era como uma de suas bonecas, uma boneca viva. Na verdade, eu não só a achei bonita, mas também senti medo ou um certo estranhamento quando percebi os olhos, que me pareceram de vidro ou de água do mar, pois nunca tinha visto gente com olhos daquela cor. Os do senhor também eram azuis, como notei mais tarde, mas de um azul mais escuro, que não chamava a atenção. Além dos olhos azuis, ela tinha um rosto muito branco, a boca pequena e cor de rosa e os cabelos da cor do cabelo de milho. Estava usando um vestido também azul, o mesmo tom dos olhos ou do mar, e que se espalhava feito água ao redor dela. A Sinhazinha me olhou com um certo interesse, mas não retribuiu o meu sorriso.
provavelmente tinha me achado menos interessante e muito mais feia que os outros brinquedos, porque foi isso que a Esméria disse que eu seria para ela, um brinquedo, e era como tal que eu deveria agir, ficar quieta e esperar que ela quisesse brincar comigo, do que ela quisesse. E apenas esperar. Foi o que fiz durante todo o resto da manhã. Esperar que alguma coisa acontecesse que não fosse assim a Ana Filipa gritando de tempos em tempos para dentro de casa e logo sendo atendida pelo Sebastião ou pela Antônia, ou pelos dois juntos. Fazendo de conta que eu não estava ali, a Sinhazinha ficou trocando as roupas e penteando os cabelos das bonecas. Mas eu até gostei que ela me ignorasse, porque assim podia continuar maravilhada, sem tirar os olhos dela, e principalmente das bonecas. Muito de vez em quando ela me olhava com um canto de olho, para logo depois se esquecer de mim novamente, em um alinhamento que me fazia compará-la ainda mais às bonecas. Quando o senhor apareceu na varanda e se sentou ao lado da Sinhá por alguns instantes, os dois também permanecendo em silêncio, e o Sebastião chamou para o almoço. Eu fiquei lá, como a Esméria tinha dito, como um brinquedo obediente, parada, morrendo de vontade de ver de perto as bonecas da Sinhazinha. Foi difícil me conter, mas fiquei com medo de que tivessem colocado alguém para me vigiar, até que a Esméria me chamou para comer também. Com os pratos nas mãos, nos sentamos à porta da cozinha, onde ela me mostrava alguns objetos, dizia os nomes deles em português e pedia que eu repetisse. Entre outras coisas, naquele dia aprendi que existem talheres e que eu deveria usá-los para comer, que não podia mais comer com as mãos, o que era proibido pela Sinhá aos escravos que trabalhavam na casa grande. Depois do almoço, os senhores foram se deitar um pouco, e eu fui para o lugar onde estive durante a manhã, como se não tivesse saído de lá. A Sinhá e a Sinhazinha voltaram para a varanda, com a fresca da tarde e, de novo, agiram como se eu não existisse. A Sinhá entretida com um livro e a Sinhazinha com as bonecas. E foi assim durante 4 ou 5 dias, enquanto à noite, e até que fosse necessário, as pretas da casa me ensinavam português, como também o Tico e o Hilário, com quem eu brincava de vez em quando. Eu já entendia quase tudo o que falavam, e não foi muito difícil começar a falar também. Não tive a menor dificuldade em me comunicar com a Sinhazinha quando ela finalmente conversou comigo, mostrando uma boneca e 2 vestidos, um amarelo e outro branco, e perguntando qual deles eu preferia. Eu apontei o amarelo, mas foi o branco que ela colocou. Na mesma tarde, ela estava sentada no degrau mais baixo da escada que levava da varanda ao jardim, com a Antônia no degrau de cima, às suas costas, penteando os cabelos cor de milho. Eu apenas olhava quando ela me chamou, tirou o pente das mãos da Antônia e colocou nas minhas, pedindo que eu continuasse o trabalho da outra. Primeiro, tive medo de tocar os cabelos dela, de machucá-la com o pente, mas logo gostei da suavidade que tinha entre as mãos. Primeiro passei os dedos, sentindo os fios deslizarem entre eles como as franjas de um lenço que a Sanja, a filha da titi Laiô, tinha ganhado de um marinheiro com quem se deitara. Acho que ficamos ali durante horas, eu mexendo no cabelo dela e nós duas olhando o mar do jardim, além da areia branca. A partir daquele dia, só eu escovava os cabelos da Sinhazinha, sempre inventando um jeito diferente de prendê-los, com fitas, grampos ou tranças, que ela tentava repetir nas bonecas. Foi por isso que tive permissão para pegar nelas, porque a Sinhazinha Maria Clara não conseguiu copiar um penteado com tranças e pediu que eu o fizesse. Os cabelos das bonecas não eram tão macios quanto o dela, e ficávamos o dia inteiro naquilo, fazendo penteados e trocando as roupas para combinar. A Sinhazinha sempre pedindo a minha opinião. Opinião que ela não aceitava, logo percebi. E passei a dizer o contrário do que realmente achava para que,
ao me contrariar, ela fizesse o meu verdadeiro gosto. A sinhá parou de aparecer na varanda, e a Esméria disse que ela estava pejada, de resguardo. Contou que ela já tinha ficado assim várias vezes, mas nunca segurava criança. Quase todas morreram antes mesmo de se notar a barriga. Mas 2 chegaram a nascer antes do tempo e morreram logo em seguida. Em uma dessas vezes, a sinhá quase morreu também, sendo salva por milagre. Foi um rebuliço na fazenda toda, com o senhor descontando em maldade nos pretos o medo que ele tinha de perder a segunda mulher, como tinha acontecido com a primeira. Comentei que deviam dizer a ela que essas crianças podiam ser abicus, mas fui repreendida pela Esméria e avisada de que nunca deveria tocar nesse assunto. Ela disse também que, mesmo não sendo de verdade, todos nós tínhamos que adotar a religião e crença dos brancos, e que era falha dela ainda não ter me ensinado a rezar. Naquele dia mesmo, fez com que eu repetisse até decorar 2 rezas importantes, a Ave Maria e o Pai Nosso, pois a qualquer momento a sinhá Ana Filipa poderia mandar me chamar para ver se eu já sabia rezar, como gente de bem. Eu não conseguia entender que mal havia em falar de abicu, de ibejis, de voduns, mas a Esméria retrucou com tanta braveza que não me atrevi a contar sobre as promessas que tinha feito a minha avó, como providenciar o pingente da Taiwo, que eu tinha que trazer sempre comigo e que ainda estava representado pela concha amarrada no pescoço. Naquela noite sonhei com a Taiwo, que não disse nada, mas parecia brava comigo. Nega Florinda. Aos domingos e nos dias santos, todos os escravos tinham folga certa, menos nós, os da Casa Grande, que precisávamos trabalhar se os senhores assim quisessem. E sempre queriam, pois falavam que a nossa vida era bem melhor que a vida dos escravos que viviam na senzala grande, e que, portanto, não fazíamos favor algum abrindo mão de certas regalias. De fato, eu já tinha percebido que a nossa vida era melhor mesmo, apesar do pouco contato com os outros, de quem o senhor José Carlos fazia questão de nos manter afastados. Segundo a Esméria, era para que não pegássemos de novo os vícios selvagens dos pretos, e assim servirmos melhor aos brancos. Mas eu desconfiava que ela não cumpria muito bem essa ordem, pois em algumas noites que eu fingia dormir, via que ela se levantava e saía, voltando somente na hora de torrar e moer o café para o desjejum. Ela também conversava muito com a nega Florinda, que parecia de vez em quando na fazenda e de quem eu já tinha ouvido a sinhá Ana Filipa dizer que não gostava, por ser metida até às unhas com bruxarias, embora se divertisse com as histórias que a preta contava. A nega Florinda era das pessoas mais antigas da ilha, morava lá desde que tinha chegado da África, ainda mocinha, e já era forra havia tanto tempo que ninguém vivo se lembrava dela como escrava. Era muito velha e parecia saber todas as histórias do mundo, desde que o mundo era mundo, como ela mesma dizia. Como recontadeira, andava de casa em casa e recebia algum dinheiro, ou mesmo sobras de comida, que aceitava de bom grado antes de se agachar em qualquer canto e contar histórias. Até a sinhá se aproximava para ouvi-la, e não se importava se algumas pretas da casa ou da cozinha também estivessem por perto. Parecia que o Tique e o Hilário tinham faro para as histórias, pois os 2 podiam estar longe que davam um jeito de aparecer. Aliás, os 2 estavam sempre sumidos, e muitas vezes, quando se precisava deles para fazer algo ou levar recado a pedido dos senhores, quem tinha recebido a incumbência de encomendar o serviço a eles acabava tendo de fazê-los, porque só eram encontrados quando o assunto também lhes interessava. Eu me assustei um pouco da primeira vez que vi a nega Florinda se aproximar da varanda, onde eu estava com a sinhazinha Maria Clara. De longe, ela parecia um dos eguns-guns, que é um esqueleto, espírito dos antepassados Egum, que eu tinha visto certa vez passeando pelas ruas de Uidá. Era baixa e andava curvada.
os passos rápidos para compensar as pernas curtas, e usava uma bata inteiriça e colorida que ia até os pés, com um pano à costa jogado sobre o ombro direito e, em uma das mãos, uma bolsa de tecido, onde guardava o dinheiro ou as prendas que recebia por suas histórias. Usava vários colares de contas coloridas em volta do pescoço, e, em uma corda amarrada na cintura, pendurava um sino pequeno e barulhento, que tilintava para anunciar a sua chegada. Assim a Ana Filipa não deixava que a nega Florinda fosse recebida sem que ela estivesse presente, pois queria ter certeza de que, como o desdenhava, a velha não contaria histórias de feitiços nem dos demônios que os pretos chamavam de santos e cultuavam como se fossem capazes de grandes feitos. Mas quando a sinhá estava cansada de bordar ou de ler, a nega Florinda era até bem recebida, com direito a refresco e um pedaço de pão ou bolo, sem falar no dinheiro. Além de dizer alô é um conto, uma história, muito bem, era interessante ver como a nega se preparava, batendo palmas ritmadas antes de começar e durante a narração, com força e velocidade diferentes, para ajudar a fazer suspense. A primeira história que ela contou eu já conhecia. A minha avó tinha contado para mim, para a Taiwo e o Kokumo, e enquanto tecia sob o pé do Irokô, com uma pequena diferença no final, que a nega Florinda devia ter feito para agradar assim a Ana Filipa. Era a história do Teiu e da tartaruga. A tartaruga em Oirubá, um dos apelidos da tartaruga é Ajapá, que significa a fada da cabeça pelada, que viviam em um lugar onde há muito tempo não chovia, fazendo com que todos passassem fome. Para sobreviver, o Teiu se arriscava para roubar o inhame que crescia dentro de uma rocha mágica vigiada por um homem muito bravo, e foi enganado pela fada da cabeça pelada. Mas, no final deu tudo certo, e a fada foi punida, apanhando muito do dono da roça, que quebrou seu casco em vários lugares. Arrependida, a fada recebeu a ajuda da barata, que coseu o casaco e o deixou daquele jeito, com as marcas das rachaduras. Perto da sinhá Ana Filipa, a nega Florinda disse que a ajuda tinha sido de Nossa Senhora, mas tive quase certeza de que ela sabia o final verdadeiro. Era um dia em que a nega Florinda apareceu e não pôde ser recebida porque a sinhá estava de repouso para não perder a criança. Aproveitei para conversar com ela. Imaginei que ela poderia me ajudar, porque talvez fosse da mesma região que a minha avó, já que as duas conheciam a mesma história. Desse modo, entenderia a minha necessidade de cumprir as promessas feitas, de providenciar um Xangô, uma Naná, uma Oxum, os Ibejis e, principalmente, o pingente que representaria a Taiwo, para que eu pudesse ficar com a alma completa, a alma que nós duas dividíamos antes de ela morrer. Estávamos na varanda quando a nega Florinda chegou, e como a sinhazinha adorava ouvir suas histórias, foi pedir à sinhá que deixasse a nega Florinda contar uma história só, mesmo ela não estando por perto. Com a negativa da sinhá, a sinhazinha Maria Clara se trancou no quarto, chorando, e eu aproveitei para seguir a nega Florinda até a praia. Antes, procurei pelo Eufrásio, o capataz, ou pelos homens que trabalhavam com ele, e não vi ninguém por perto. Na praia, apenas alguns pretos da senzala grande cuidavam dos barcos de pesca, ocupados com as próprias vidas, não dando importância ao que eu fazia da minha. Mesmo assim, pedi que entrássemos um pouco pelo palmeiral, para o caso de alguém aparecer de repente. A nega Florinda disse que já sabia que eu precisava falar com ela e que podia ajudar. Contei como tinha chegado até ali e ela disse que isso já era um sinal de que os voduns e os orixás estavam comigo, mesmo que no momento eu não pudesse cultuá-los como mereciam, pois se eu tinha sobrevivido era porque havia uma importante missão a cumprir. Ela também era Iê-Iê, capturada em Ardra mais de 60 anos antes, vivendo como liberta havia mais de 30.
no Daomé, tinha chegado a ser Voduno, que é o nome dado à sacerdotisa Yeye no culto do Jangbi, a grande serpente, como a minha avó antes de ser expulsa da corte de Abomé. Disse também que devia conhecer quase todos os Voduns que a minha avó conhecia e que poderia até me falar deles, mas não adiantaria muito porque eles eram de África e ainda não estavam lá assentados no Brasil. Tinham ficado por lá. Alguns assentamentos já estavam sendo providenciados, mas aquela não era a minha missão porque, do contrário, eu já teria recebido um sinal. Muito menos era a missão dela que, embora continuasse acreditando neles, na ajuda deles, sabia que não podiam fazer muita coisa por nós. No Brasil, o culto aos orixás era forte demais até para o grande poder que os Voduns possuíam. Ela também disse que eu poderia me valer dos orixás para cultuar alguns Voduns, porque na Bahia, Maiô, Quebioxô, Legba, Anii-Eiwo, Loco, Rorô, Saponã e Ewu eram cultuados como Olorum, Xangô, Liegba, Oxum, Irocô, Ibejis, Chaponã e Olocum. Na Bahia, os orixás já tinham tomado conta das cabeças dos pretos e o culto deles vinha de muito tempo, praticado por quase todos os africanos que, por muitos e muitos anos, iam parar naquelas terras. Nossos Voduns nunca teriam força para ganhar um pouco de espaço ou atenção, e para eles estava destinado um lugar não muito longe dali, do qual, por enquanto, ela nada podia falar. A nega Florinda foi embora prometendo me ajudar, primeiro com o pingente da Taiwo, depois com as estátuas dos Ibejis, as maiores urgências. As outras coisas chegariam cada qual ao seu tempo, como tinha que ser naquele lugar onde fingíamos cultuar o santo dos brancos.